O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, achava que estava sendo perseguido pelo Marco Antônio Villa. Ele também achava que o Villa não comentava nada do governador, que é do PSDB. Então ele resolveu tirar as provas. O que ele fez? Num certo dia, em 2016, ele pegou a agenda do governador e publicou como se fosse a agenda dele. Uma espécie de pegadinha. Aí o que aconteceu? O Villa, que nunca criticava a agenda do governador, caiu para cima do ex-prefeito Fernando Haddad, criticando, metendo cacete nele, como está sendo mostrado nesse vídeo aqui. Até aí tudo bem. Fernando Haddad conseguiu provar que o camarada é realmente especialista, totalmente partidário, né, e conseguiu provar a sua intenção aí, conseguiu ter sucesso na sua intenção. Só que o que aconteceu depois? A Procuradoria de São Paulo, Ministério Público de São Paulo, tomou partido do negócio e vai processar e está processando o ex-prefeito Fernando Haddad por fraude. Pasmem. Cada vez mais a gente tem convicção que o Ministério Público de São Paulo está a serviço do PSDB, inclusive deixando de investigar casos como máfia da merenda e outros, o processo do trem-salão e tudo mais. Tudo isso passa batido para o Ministério Público de São Paulo. Mais um simples trote que possivelmente tenha sido feito aí propositalmente pelo ex-prefeito de São Paulo. Ah, não, isso não pode passar, isso tem que ser julgado, isso tem que ser criminalizado. Sejam bem-vindos então ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai comentar essa notícia dentro do contexto. Primeiro, vamos entender o caso. Olha, eu estou falando aqui para vocês, publicado no estado de São Paulo, né, inclusive o estado de São Paulo, vocês vão ver o seguinte: eles menosprezam o ex-prefeito Fernando Haddad e valorizam a figura do Villa. Olha como é que eles publicam o negócio aqui no dia 11 de janeiro de 2017. Procuradoria abre investigação criminal contra Haddad por fraude na agenda. A apuração instaurada em dezembro diz que petista teria adulterado o documento oficial de forma livre, deliberada e consciente para passar trote em historiador e comentarista da Rádio Jovem Pan. Engraçado que a Jovem Pan dá espaço para um camarada como esse. A Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo abriu ação criminal contra o ex-prefeito por suposta adulteração de agenda oficial com o fim de passar trote no historiador e comentarista da Jovem Pan, crítico de sua gestão. Não somente de sua gestão, crítico de tudo que é relativo ao PT. O Antônio Villa é especialista em ficar todo dia, ele vai dormir, sonha com Lula, sonha com Haddad, ele tem uma verdadeira obsessão, né, um negócio assim, quase uma tara sexual pelo pessoal do PT. Se falar que é do PT, aí ele pronto, aí ele já fixa ali o olho, ele não tira mais. Enquanto o camarada não mudar de partido, ele vai sonhar com o cara todo dia. Então assim, Haddad teria incluído no documento falsos compromissos no dia 16 de maio. Na verdade, o Haddad não colocou nada, ele só fez um teste assim muito de leve. O que ele fez? Ele colocou lá na agenda o seguinte, que ia ter alguns compromissos internos e depois o resto estava tudo em branco. Só isso. Como faz comumente o governador de São Paulo. Só isso foi suficiente para ele, para o camaradas ir à rádio e meter o pau no ex-prefeito. O estado de São Paulo, fazendo o seu papel aí de direita, ele está praticamente advogando aqui em prol do Villa, né? Está mostrando por que o ex-prefeito de São Paulo está errado. Então, está contando aqui o caso. Ainda bem que a gente tem mídia alternativa e você pode entender esse caso completo aqui pelo jornalista Eduardo Guimarães aqui do Brasil 247, que publicou também no dia 12 de janeiro de 2017, Ministério Público de São Paulo quer prender Haddad por desmoralizar Tucano. Ele fala aqui o seguinte: em 16 de maio do ano passado, o ex-prefeito de São Paulo, quem então era insultado diária e sistematicamente pelo comentarista Villa, que chama ele inclusive de vagabundo, conseguiu desmascarar o adversário de forma tão completa que este, pelo visto, moveu céus e terra para se vingar. Naquela segunda-feira, o site da Prefeitura paulistana publicou a agenda do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, no lugar de Fernando Haddad. Veja, o site da Prefeitura. Ninguém consegue dizer assim, foi o Haddad, até porque, né, como é que ele ia fazer isso? Bom, ele tem o poder de definir a agenda dele, lógico, né?
mas publicou por algumas horas. Não por a agenda ser boa ou ruim, mas porque era de Haddad, e assim seria atacada independente de méritos ou deméritos, mas por perseguição política. Ele queria provar isso. Né? Aí o cara foi para a rádio e falou isso aqui, ó. Esse prefeito está destruindo a cidade. Hoje, por exemplo, como eu faço todo santo dia, eu fui abrir a agenda do prefeito, qualquer um pode acessar, está escrito o seguinte: a partir de 8h30, despacho interno, e o resto está em branco, branco, branco. Aí o cara sentou o cacete, caiu na armadilha e sentou o cacete aqui. Depois o Haddad escreveu isso aqui, ó, no Facebook dele. Ele escreveu o seguinte: alguns de vocês já devem ter ouvido falar de um tal de Marco Antônio Villa, da Jovem Pan. Ultimamente ele tem comentado minha agenda pública com o conhecimento de quem nunca administrou um boteco. Acho graça. Mas hoje, para que os ouvintes tenham uma pálida ideia desse embuste, resolvemos substituir por algumas horas a minha agenda pela de outro político, apenas para vê-lo comentar, uma vez na vida, o dia a dia de quem ele lambe as botas, que no caso é o governador Geraldo Alckmin. Peço desculpas se ofendo alguém pelo procedimento, mas sendo caluniado todos os dias por esse projeto de intelectual, imagino que os cidadãos tenham o direito de saber quem desonra o jornalismo. Anexo o áudio, os comentários dele à agenda. A entrevista dele do ano passado, que talvez explique parte do desequilíbrio psicológico. E fica um recado: antes de criticar um livro, recomenda-se sua leitura. Essa aqui foi publicado pelo Haddad. Quer dizer, ele sabia sim, ele tinha consciência disso que foi feito na agenda. Bom, pessoal, toda a história está aqui escrito no Brasil 247. Está uma reportagem muito boa, inclusive aqui com o Código Penal sendo escrito, né, e tudo mais. Agora, no final aqui do Estadão, né, a assessoria, né, do Haddad falou o seguinte: a Procuradoria está equivocada porque não houve divulgação de uma agenda falsa. Divulgou-se apenas uma agenda no padrão de políticos tradicionais, como o do presidente da República ou do governador do estado, que não detalham seus compromissos internos. Nisso que se resumiu a ação. Tão logo esclarecido foi publicada a íntegra da agenda. O prefeito Fernando Haddad desconhece qualquer procedimento ou inquérito do Ministério Público sobre esse assunto. Isso é praticado por outros políticos, mas por que só perseguição em cima do Fernando Haddad? Tanto desse jornalista, bom, o pessoal chama ele de historiador, né? Aqui está escrito no Wikipedia, por exemplo, que ele é historiador, mestre em sociologia pela USP, doutor de história social, não sei o que, taralá. Aí ele faz parte da bancada do Jornal da Manhã, na Jovem Pan, ao lado de Josival Peixoto. Também tem um blog da Vila, né, o blog dele, e também na segunda edição do Jornal Cultura, tá, semanalmente, do Jornal da Cultura. Aí aqui está escrito um parágrafo interessante no Wikipedia, talvez ele mesmo tenha escrito, não sei, ou outra pessoa: sem orientação ideológica autodeclarada. Isso aqui é uma piada, né? Isso aqui é uma sacanagem. O cara é totalmente de direita, né? Sendo frequentemente apontado como de direita pelos seus críticos de esquerda, bem como de esquerda pelos seus críticos de direita. Isso aqui é uma piada, isso aqui é sacanagem. Aí ele se contradiz aqui mesmo. Marco Antônio Villa tem se notabilizado pelos seus posicionamentos contundentes, em especial contra os governos do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, a última frase aqui contradiz todo esse negócio tendencioso que está escrito aqui em cima. É uma piada de quem escreveu isso aqui no Wikipedia. Infelizmente, ligações não dá para ver quem foi que escreveu. Mas bom, o que você acha sobre isso? Enquanto isso, o Ministério Público de São Paulo, lembrando aqui que o Villa ele está sendo processado pelo Lula, porque o Villa também faz essa perseguição diária aí contra o Lula. Né? O Lula já está fora do poder aí há um certo tempo, mesmo assim não deixou de ser alvo. Eu acho que o maior objeto de fascínio do Marco Antônio Villa deve ser o Lula, né? Porque ele não tira a palavra Lula da boca, né? Falou em Lula, se tiver com uma conversa no bar, assim, alguém falar Lula, aí corre pra lá pra mesa, e não, eu quero saber também, eu vou saber, é porque o Lula não presta, é um desgraçado. Parece, sabe quando uma pessoa é deixada por outra, que fica com aquela obsessão em cima da pessoa, falando mal dela todo o tempo. Aí quando a mulher é deixada pelo marido, o marido é deixado pela mulher, ou sei lá, quem é deixado por não sei quem, aí fica naquela perseguição, sabe? É mais ou menos isso que acontece com o Villa. Eu acho que, como ele é da área que ele estudou sociologia, né? Sociologia, então ele deveria se preocupar com o social. Os governos de esquerda são preocupados com a questão social, mas eu acho que ele não deram a atenção devida para ele,
Aqui já é opinião minha, né? Não deram a devida atenção para ele, não valorizaram o que ele falava. Aí ele ficou meio revoltadinho, com raivinha, e tá procurando se vingar, sei lá, alguma coisa assim. E todo santo dia, como ele diz aqui, todo santo dia ele abre a agenda de algum político de esquerda só para ficar falando mal. Se for de esquerda, então ele é especialista em falar mal. Essa é a especialidade dele, na verdade. Não é nem que ele está dizendo que ele é mestre em sociologia, não. É mestre em falar mal da esquerda, eu acho. Mais ou menos isso. Enquanto isso, o Lula já processou o Vila. Seria interessante o Haddad também tomar essa decisão. Esse é o problema que eu acho. Às vezes o pessoal não faz isso, está dizendo, deixa pra lá, isso aí é só um cachorro vira-lata latindo aí, não vou dar papo. Mas aí o negócio cresce, porque tem o apoio da mídia, aí se embola os dois e o negócio cresce. Enquanto isso, o Ministério Público de São Paulo é o mesmo que fez aquela acusação ridícula lá contra o Lula, pediu a prisão do Lula pelo caso do triplex, e depois, né, Lula em uma ação que virou vexame. Essa ação desse mesmo procurador aqui, no caso Conserino, virou vexame e o cara saiu, né, digamos assim, foi tratado por herói por um tempo, mas depois que viram que a ação dele era baseada em erros, diversos erros, o negócio ficou vexatório para ele. Ele até está evitando agora um pouco essa coisa de... Ficou com vergonha, sabe? Tá trancado num quarto com depressão, não sei. Mas o Ministério Público de São Paulo toma essas atitudes, mas, por exemplo, fica calado em relação à máfia da merenda, porque a máfia da merenda envolve o PSDB diretamente, o Trem-Salão e vários outros processos de crime que ocorrem em São Paulo deliberadamente aí. O Ministério Público faz de conta que não vê nada, né? Máfia da merenda. Começou o processo, você quer entender a máfia da merenda? Veja esse vídeo aqui. Como terminou? O PSDB sai ileso na CPI da merenda. Não teve nada. O Ministério Público... a CPI da merenda foi comandada por políticos. Lógico, o presidente, inclusive, da CPI da merenda era do PSDB. E também estava, parece que, envolvido no processo. Então, o Ministério Público vendo isso... não, deixa pra lá. Não, a gente confia no presidente da CPI, que era do PSDB, investigando o PSDB. Não, a gente confia, né? Ele não tem problema não. Lembrando que o Ministério Público deveria ter um papel imparcial, é para isso que existe o Ministério Público. Mas não é isso que a gente tem visto. E aí eu me pergunto o seguinte, se o pessoal dos procuradores públicos, eles ganham bem, eles, sabe, têm uma independência administrativa, né? O que leva o Ministério Público a tomar posicionamento político? Eu não consigo entender esse processo. Eu não consigo entender muito bem isso. O que leva a Procuradoria de São Paulo não enxergar os crimes do PSDB e viver com a lupa atrás de possíveis crimes do PT, como, por exemplo, a publicação de uma agenda no mesmo formato que o governador publica? O que leva a Procuradoria a ficar se preocupando com isso, com essas coisas, e fechar os olhos para o Trem-Salão? Aquele escândalo lá de bilhões de dólares lá que aconteceu no caso de corrupção lá da licitação dos trens de São Paulo, trem de metrô. Deixa a sua opinião, compartilhe também os nossos vídeos para a gente levar essa reflexão a todas as pessoas, né? É preciso entender melhor o que está acontecendo, porque a grande mídia tem um compromisso que não é o compromisso de informar corretamente a população. Tá certo? Deixe seu comentário aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e vamos levar essa reflexão a todas as pessoas. Um grande abraço e até a próxima notícia.